Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin. Nesse vídeo vamos falar sobre o método da corrente crítica. Você talvez já tenha ouvido falar, por isso está pesquisando esse vídeo aqui, que é aplicado não somente ao gerenciamento de projetos, como eu vou mostrar, mas ele serve para qualquer outra coisa. Então, o que deu origem a esse método aqui em primeiro lugar foi o livro A Meta e o livro Corrente Crítica, que são livros do Eliyahu Goldratt. Então, um livro aí muito bacana, vale a pena você dar uma olhada. Livro A Meta e o próprio livro Corrente Crítica. E o autor é o famoso, os livros dele são muito bacanas e fáceis de ler, que é o Eliyahu Goldratt. Então, nesse livro A Meta, ele conta uma história de ficção que é um gerente de uma fábrica e ele vai descobrindo como é que pode melhorar a produção daquela sua fábrica. Então, de uma maneira resumida, a corrente crítica, ela tem em consideração que nós precisamos considerar várias etapas de um determinado método e algumas coisas podem ocorrer até em paralelo, Então, nós traçarmos uma determinada rede de atividades ali para que nós possamos chegar ao nosso determinado resultado. Então imagina que você está numa fábrica, por exemplo, de carros, e aí nós precisamos de várias etapas ali, Eu preciso produzir uma chapa, preciso produzir tal coisa, preciso juntar, preciso montar um motor, fazer um teste, e no final das contas eu chego lá com um carro pronto, certo? Então, nessa jornada que ele vai descrevendo dentro da meta, e você já vai entender como é que nós podemos aplicar isso a vários processos e ao gerenciamento de projetos também, mas nessa jornada dele aqui, ele identifica a necessidade de a gente saber quais são os bottlenecks, os gargalos. Então, qual é o gargalo? O seu sistema, ele vai ser tão mais produtivo quanto o seu gargalo, ou seja, esse aqui é o limite. Então, se você usa uma determinada máquina, uma fresa, uma solda, alguma máquina ali, e aquela etapa do processo é o gargalo, é o bottleneck, o que vai acontecer é que aqui começa a sobrar estoque, fazer várias coisas e aqui começa a juntar, a amontoar uma série de coisas. Então não adianta você acelerar outras etapas do processo se o gargalo não for resolvido. Então a gente precisa, em primeiro lugar, identificar o gargalo dentro de um processo e a gente trabalha em cima dele. Quando você aumentar a sua capacidade do gargalo, aí sim nós vamos poder aumentar a nossa saída, o nosso throughput ou output, que vão ser os resultados daquilo lá, certo? Bom, você já deve estar se imaginando que na hora que você resolver esse gargalo, o gargalo vai passar para outro lugar. E aí nós continuamos na melhoria contínua para que você possa aumentar isso. Como que isso pode ser aplicado à gestão de projetos? E depois eu vou fazer um outro vídeo como parte dessa série aqui. Inclusive inscreva-se, Fica ligado aqui em todos os vídeos. Aproveita para deixar o seu comentário aqui. Mas eu vou falar como a corrente crítica se aplica à gestão de projetos e eu vou criar outro vídeo onde a gente vai poder fazer os cronogramas passo a passo. Mas basicamente você precisa, em primeiro lugar, conhecer o seu cronograma do projeto, caso você ainda não saiba nada de gestão de projetos, Vai dar uma olhada na playlist aqui de fundamentos, mas o nosso projeto ele nasce a partir de uma determinada ideia, ou seja, nós temos um termo de abertura do projeto, algum documento que deu origem ao projeto, e aí nós criamos a famosa EAP. Tem vários exemplos de EAP aqui em um outro vídeo, que é a nossa estrutura analítica do projeto. Ela contém todas as entregas, tem as fases, tem as entregas do projeto e as suas subentregas. A partir disso, o que nós criamos? Nós criamos o nosso cronograma do projeto. O cronograma é a programação de atividades. Então, se você comparar com tudo que a gente tinha ali da fábrica, Você define o que você vai fazer, as peças, os pedaços, a documentação, as fases, e aí você monta uma programação, como se você estivesse fazendo a programação de uma produção, com a diferença que um projeto tem início e tem um término, diferente de operações que se mantêm continuamente. Mas uma forma muito comum de a gente criar os nossos cronogramas é utilizando o gráfico de Gantt, onde nós temos aqui as nossas tarefas. Algumas tarefas podem ocorrer em paralelo, outras tarefas aqui dependem uma das outras. E aí nós temos um conceito nos cronogramas que é chamado de caminho crítico. O que é o caminho crítico do projeto? O caminho crítico do projeto é o caminho mais longo de atividades que determina a nossa data final. Este caminho crítico, ele não pode ser atrasado, porque se ele atrasar, ele atrasa a data final do projeto.
Então tem algumas tarefas aqui que nós podemos colocar aqui até com uma corzinha diferente. A gente pode ter algumas tarefas aqui que tem folga. Elas podem ser atrasadas sem atrasar o nosso projeto. Tem um outro vídeo sobre caminho crítico aqui também, que mostra como é que você calcula, como é que você sabe se tem folgas, quanto que é a folga aqui, e até mesmo os cenários alternativos do seu cronograma. Entretanto, os softwares de cronograma já fazem isso para você. Então, se você está usando o Microsoft Project ou se você está utilizando uma outra ferramenta, ele já vai pintar este caminhozinho aqui, né? As tarefas forem críticas, ele já vai pintar de vermelho lá para você. Imagina que essas 3 tarefas aqui são as tarefas críticas. Então, o caminho crítico já é uma coisa bastante definida, pré-determinada aqui, que depende de 2 únicas coisas: durações das tarefas e dependências das tarefas. Então, duração e sequência nos dá o caminho crítico do projeto. Porém, o caminho crítico ele não está considerando os gargalos de recursos. Então, quando você adiciona a ideia da corrente crítica, nós conseguimos construir cronogramas melhores. Porque dentro destas etapas aqui que nós identificamos do nosso cronograma, nós vamos agora adicionar restrições de recursos. Então, pode ser que eu tenho uma pessoa que só ela possui determinado conhecimento. Eu posso ter uma série de restrições de recursos. Então, quando eu adiciono essas restrições de recursos, eu posso criar também simulações que são as bases da utilização da corrente crítica em projetos. Então, eu posso ter que essa tarefa aqui, por exemplo, ela vai ter uma distribuição de duração dependendo dos recursos que forem ser utilizados, por exemplo. Então, eu tenho recursos mais júniores, mais sêniores, enfim. Então, eu vou considerar agora os meus recursos e eu vou procurar identificar dentro do meu cronograma, com restrições de recursos, qual é o gargalo. Então, o gargalo é a etapa tal, é a entrega tal, são as seguintes tarefas. Então, quando a gente identificar esse gargalo, nós estamos trabalhando a ideia da corrente crítica em nossos cronogramas. Como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo para que esse não fique muito longo, vai estar logo aqui na sequência, explicando um pouco melhor a construção de um cronograma com base na corrente crítica. Para você não ficar aí esperando e com curiosidade, basicamente a gente identifica o que podemos remover dessas tarefas. Então aqui vai ser uma coisa bastante superficial, só para você ter uma ideia aqui. Eu posso reduzir as minhas tarefas, por exemplo, pela metade. Então corto todas as minhas tarefas ali pela metade e crio um cronograma agora que será metade disso aqui. Eu vou adicionar 25% de buffer e aí terei então o gerenciamento pela corrente crítica, mais uma vez, como estou falando, bastante superficial aqui, vou fazer um outro vídeo a respeito disso, mas de uma maneira superficial posso cortar as minhas tarefas pela metade, adicionar um buffer de 25% ao final e pensar nos gargalos do meu cronograma. Obviamente não é tão simples assim, porque não basta simplesmente a gente cortar, nós vamos ter que identificar os buffers que vão estar como buffers dentro de uma fase, e vamos ter que colocar um buffer final como um buffer do nosso projeto. Desta maneira, nós podemos tratar a variabilidade dessas tarefas nossas aqui e considerar a corrente crítica, ou seja, teoria das restrições e restrições de recursos aplicada à nossa programação de tarefas, que é o cronograma do nosso projeto. Legal? Bom, se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha aí com seus colegas uma visão geral do que é a corrente crítica. Aproveite para revisar o livro A Meta, o livro Corrente Crítica do Goldratt. São 2 livros fantásticos que vão te ajudar não somente na gestão de projetos, mas em vários outros tipos de atividade. E fica ligado nos próximos vídeos sobre cronogramas, que eu vou mostrar como você constrói a utilização prática da corrente crítica. Vou fazer outro resumo de como você calcula à mão o seu caminho crítico, caso você vá responder questões de um exame, por exemplo, apesar que os softwares como o Project fazem esse cálculo para a gente. E vou falar muito mais sobre sequenciamento, durações, tipos de dependências e estimativas de duração para que a gente possa construir um bom cronograma nesta série de vídeos sobre construção do cronograma de projeto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.